Então, quem se prontificar a ajudar, a gente vai receber, com certeza. Inclusive que a lei antidrogas é inconstitucional para os nossos associados, né? That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, em vez de ser simplesmente proibida. Herb. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Você já parou para pensar que a luz certa pode mudar completamente a forma como uma planta cresce? Pois é, a Master Plants nasceu exatamente dessa ideia. Transformar conhecimento técnico em soluções reais para o seu cultivo. A empresa desenvolve e fornece tecnologias em iluminação e kits para quem cultiva, aplicados tanto a cannabis medicinal quanto a diferentes segmentos do agro, atendendo produtores, pesquisadores e projetos profissionais em todo o país, sempre com foco em eficiência, desempenho e resultado na prática. A Master Plants usa ciência, engenharia e experiência de campo para ajudar os produtores a crescerem mais, com controle, qualidade e previsibilidade. Na Master, luz não é só energia, é estratégia, produtividade e evolução do cultivo. Acesse masterplants.com.br e conheça a solução ideal para o seu cultivo. Para receber a sua medicação, um paciente de cannabis de Fernando de Noronha precisa esperar 25 dias pelo barco dos Correios. Sabendo disso, a Associação de Pacientes ABECmed organizou um mutirão no fim de fevereiro para levar, além de cannabis, também dignidade a mães atípicas que vivem em um semi-isolamento na ilha. No episódio 104 do Cannabis Hoje Pode, o Alexandre Assis, diretor da ABECmed, me contou os detalhes dessa ação em Noronha, que vai sim ter continuidade e também se espalhar por outros lugares de difícil acesso no Brasil. Mas, como sempre, o papo foi além e adentrou nos arquivos de uma das associações mais singulares do Brasil, que atende a 7.500 associados, tem parceria de pesquisa com a Unicamp e outras universidades e um portfólio com uma variedade enorme de formulações e produtos inovadores, além, é claro, de permissão federal com trânsito em julgado para cultivar, extrair e dispensar, o que significa, entre outras coisas, que a ABECmed não precisa esperar o sandbox da Anvisa para atuar. Aperta o play para descobrir como uma associação de pacientes consegue se diferenciar entre centenas de outras com pesquisa e inovação no DNA. Então, Ale, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Obrigado, Anitta. Obrigado pelo espaço. Espero que eu consiga esclarecer aí qualquer dúvida ou falar um pouquinho da nossa história também. Com certeza. Eu tô super animada, até antes da gente entrar na história da Bec, na sua, que assim, eu sei que agora há pouco a Bec acabou de promover uma ação em Fernando de Noronha, que foi levar acesso a cannabis para as pessoas que vivem literalmente ilhadas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do como foi, qual foi o formato, de onde saiu essa ideia. Conta pra gente. Bom, realmente, a gente acabou de voltar de lá. O idealizador do projeto foi o Ladislau Porto, advogado da cannabis. A gente se conheceu há algum tempo atrás e sempre vinha se falando. Ele é muito gente boa, né? Advogando, eu peguei para um amigo meu, Alex. E aí a gente, na Expo que teve aqui, em São Paulo, a gente conseguiu trocar bastante ideias.
e ele me falou sobre Noronha, né? E Noronha era sempre uma pauta nossa, porque nosso produto, através dos Correios, demora 25 dias, 20 dias para chegar lá. Então a gente sempre estava olhando com isso, com preocupação, querendo adotar outras medidas, né, o transportador e tal. E foi ali que o Lau veio com Noronha e ele falou: olha, tem um problema social lá. Tem mães lá, que eu sou advogado da Associação de Mães, e elas estão demorando para receber o remédio e elas não têm nenhum acesso ao cannabis. Inclusive me contou a história da Neia, que é muito emblemática lá, que o filho dela é bem grande e ele acaba sendo violento com ela, né? Ela chega a desmaiar e quase todo dia ela tem que correr atrás dele. É uma coisa bem complicada na vida dela. E aí ele me convidou para ir. Eu ainda falei, pô, lá, você vai me arrumar uma, né? Eu tenho que ir longe e tal. Ele falou, pô, mas você vai para Fernando de Noronha, que você está achando que é problema? Eu falei, não, verdade. Então vamos lá ver a realidade. Tudo isso foi uma soma, né? Aí ele mesmo pagou para mim a passagem, já estava aqui em São Paulo. Aí ele falou, ó, já comprei, vamos embora. E aí eu não tive como negar. Fui lá, a gente conheceu as mães, a gente conheceu os pescadores, né? Viu como é a realidade mesmo, que é uma ilha, é muito caro, tudo para chegar lá é caro, e eles estão inseridos naquela realidade. Então, se uma água lá custa R$ 10 o litro, eles pagam esse R$ 10 na água, né? Então, é uma comunidade, inclusive, que a gente viu que na época as mães não estavam recebendo a medicação dos filhos em ordem, né, em dia, mas agora a gente já percebeu que isso mudou, que elas estavam recebendo, né, e principalmente a vontade... As medicações de cannabis? Não, com medicação Ou qualquer normal medicação? mesmo, do SUS, elas estavam com dificuldade, sabe? Por exemplo, elas tinham que se reunir para que quando acabasse o remédio dela, era a hora dela pedir um novo. Só que demorava uma semana ou duas para vir, porque vem de barco. E aí elas pediam para uma mãe que tivesse um excedente desse medicamento. E sempre elas estavam fazendo essas trocas e tal para não faltar, entendeu? Mas agora foi resolvido. Quando a gente foi lá de novo, essa realidade é outra. A distribuição lá já melhorou bem, sabe? Então foi uma época que eu vi. Aí, além disso, a dificuldade na informação sobre o tratamento de cannabis, a dificuldade do acesso ao tratamento e continuidade a esse tratamento, porque é caro, né? Então, isso tudo somado, eu falei, pô, lá, vamos fazer esse projeto, vamos, quantas são? São 56 mães, bora. E aí a gente, em 2 meses, fez todo o planejamento e execução do projeto. A princípio iríamos ficar na galeria da Michelle ali, da fotógrafa de lá, que ela deu um super apoio, mas aí com a divulgação, né, até da ação, e a prefeitura, que lá não é prefeitura, né, lá é uma administração com base em Pernambuco. Então os administradores olharam para aquilo e ofereceram um hospital. Então foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de dispensar, atender e dispensar o remédio à base de cannabis na estrutura do SUS, né? Querendo ou não, foi uma coisa muito interessante que aconteceu lá. Então lá mesmo, então eles forneceram 3, 4 salas lá pra gente, nós levamos 5 profissionais de saúde, né? Isso que eu ia te perguntar, Lê, porque assim, como é que você fez para costurar, né? Um evento desse tamanho, dessa importância, e convidando médico, eu imagino que médicos voluntários. Então, como é que aconteceu isso? Como é que você convenceu os médicos também foi tipo, vamos para Noronha, que lá é o paraíso, ou foi tipo, elas estão precisando e vem, cola aí junto? Foi nessa segunda opção, porque os médicos que a gente chamou são profissionais que já andam com a gente, sabe? Que são, por exemplo, Paulo Vinícius é meu amigo pessoal, né? Não é só um profissional, não posso nem dizer. Então, quando eu falei para ele do projeto, ele nem pensou 2 vezes. Ele olhou a agenda, limou o que tinha na semana e foi mesmo pro bono, né? Não cobrou. Então, ficou um time bem legal, sabe?
Você imagina que eu já tinha ido para lá, tudo bem, mas eu não conhecia os espaços físicos onde a gente ia executar, né, fazer a ação. Então a gente ficou muito preocupado, as mães, onde é que vai ficar, né, o que que a gente vai fazer. Aí quando a administração deu o espaço físico, tudo já ficou um pouco melhor, mas a gente também não sabia como é que ia ser essa dinâmica. Imagina, levamos muita gente, né, e teve que ter o apoio de pousadas, né, então foi assim, um arranjo todo que a gente conseguiu fazer com ajuda, né, se não fosse a boa vontade de pessoas, né, não seria possível da gente fazer, então foi possível porque a gente teve bastante apoio, só por isso, tanto dos profissionais de saúde, quanto do pessoal que recebeu a gente lá, e as mães, né, que logo nas reuniões que a gente promoveu, já se prontificaram a fazer lista, a falar com as pessoas, né. Então nosso time de comunicação também fez vídeos específicos para eles lá, né, para chamar para ação, né. Então foi um trabalho. Não, realmente, assim, foi coletivo desde o começo, né, ali desde e que importante também notar que, de fato, esses encontros, essas expos, esses lugares onde o setor se encontra, realmente são muito importantes, né, para esse tipo de coisa acontecer, de ser gestada. E aí depois essa continuação, né, de trazer médico, trazer todo o apoio, bem bonito isso, realmente é isso que tem tudo a ver com o que a cannabis é, né. Tem a ver demais, né. Agora, Ale, vocês atenderam não só mães, mas também pescadores, é isso? Isso. Num primeiro momento a gente focou nesse nicho, vamos dizer, que era as mães e os pescadores, mesmo porque a gente tinha uma limitação de pessoas ali, né. Foram 4 dias de atendimento, você imagina dividir isso, sabe, para 60, acabamos fazendo 68 atendimentos e por volta de 300 cadastros para voltar, né. Então tem toda uma triagem que a gente teve que fazer e agora sim, com o apoio da administração lá, a própria assistente social vai pegar essas 300 pessoas e vai fazer a triagem para a gente saber quais são elegíveis do projeto. Aí desses 300, aí vai ter que selecionar, não sei, vamos tentar atender mais 100 ou mais 120, indo com mais estrutura, sabe? Não, vai crescer, né. É. Muito provavelmente vão ter mais, né, voluntários querendo chegar Isso aí. junto. Agora, Ale, eu tinha ouvido falar de que vocês estavam ali prestando um suporte não só no âmbito da cannabis, foi isso mesmo? Chegou a rolar outros tipos de ajuda? Então, a gente está coletando, né? Como a gente tinha essa informação que estava com essa falta de medicamentos e tal, a gente foi com essa vontade, né? Só que como a gente observou que a administração local deu conta disso e não está mais faltando, então, mas a gente, óbvio, se prontificou. Falei lá com o doutor Virgílio pessoalmente, falei, olha, se precisar de alguma coisa. Aí ele falou, não, então fala com o secretário aqui de saúde, se tiver alguma coisa faltando, que a gente tem esse canal direto de envio de malotes, né, para a ilha, então a gente pode enviar também qualquer outro medicamento. Não foi necessário até o momento, mas a gente está pronto para se precisar de alguma coisa, inclusive, isso eu chamo aí, se tiver outros apoiadores, né, porque sempre precisa, né, do material escolar, né, de outras coisas que não sejam da cannabis. Então isso a gente veio pessoas, né, prontas para ajudar, sabe? Vieram falar com a gente. Então a gente está falando isso, olha, vamos então fazer aí uma juntada de material escolar ou de outras medicações, de repente, que o SUS não libera. Então a gente está entendendo isso para gerar essa demanda e conseguir ajudar também nisso. Não, e vocês estão fazendo uma coisa super inédita, né, pelo menos até onde eu saiba, assim, de conseguir mover e de conseguir chegar na estrutura do SUS, mesmo sem toda aquela burocracia de, né, ter que passar pelo SUS e pela licitação e nananã, mas de alguma maneira conseguiram também esse apoio, não sei se dá para dizer político, mas de alguma maneira, como é que a gente pode dizer isso, Ale? Social mesmo, eu acho. Eu acho que foi social, porque a gente, a princípio, não tinha ideia de pegar ajuda ou tal. A gente foi fazer com nossos próprios recursos, né?
Aí, no decorrer do projeto, a gente recebeu essa ajuda e óbvio que a ajuda é bem-vinda, né? Como teve ajuda de outras associações, igual a Cannabis aqui de São Paulo e a Bendito Medicinal lá de Espírito Santo, ajudaram logisticamente, vamos lá, ajuda, leva, traz, sabe? Então, quem se prontificar a ajudar, a gente vai receber, com certeza. Maravilhoso. E aí, é isso que você falou, né? A expectativa era de atender 50 e poucas pessoas, acabou passando em quase 30% esse número. E eu queria saber, assim, que tipo de situação era mais comum nessa atenção, nesse mutirão? O que mais os médicos se ativeram, né, que tiveram que falar porque foram todas consultas longas, atendendo às vezes a mãe e a criança. Então, quando o médico identificava que a mãe também não dorme, que a mãe também tem dores, ele também prescreveu. Então, explicar toda a parte, desde o sistema endocannabinoide, desde do porquê da proibição, para que saia aquele estigma, né? Para que a pessoa também esteja letrada para conversar com seus familiares, porque ela vai enfrentar, né? A mãe vai falar, a avó, entendeu? A gente observou isso. Então, muito os médicos se ativeram nisso, né? E na dispensação, a Jennifer também teve um cuidado especial em falar com as mães sobre o aumento da dosagem, sobre ajuste de dose, né? Porque uma vez que você entra na medicina da cannabis, você também tem canabinoides e doses para serem ajustadas, né? E entender, fazer o pessoal entender que não é como uma medicação alopática onde a dose é exatamente igual para todo mundo, né? Isso é muito importante, né, Ale? Nossa, é o que a gente está tentando focar lá agora, é nessa atenção, né? A farmacêutica do pós. Estamos coletando já experiências positivas, viu? Eu não quero ser muito, né, já adiantar aqui, mas tem mãe que está dormindo, sabe, que está podendo tomar café. Olha só. A vida já está sendo mudada lá. Isso é interessante, né, Ale? Vocês têm algum plano, assim, de recolher essas respostas, até para contar mesmo para as pessoas, para a mídia, para outras, e para inspirar, né, outras iniciativas desse tipo? Sim. Vai ter algum tipo de material assim? Você pegou num ponto muito interessante, que é um ponto que para mim é primordial, vamos ver, secundário, mas é principal. Não sei se existe isso, porque fazer o estudo, o que a gente quer, na verdade, com isso agora, como a gente tem muito contato com universidades, né, chamar todas as cadeiras, as especialidades, para estudar. Como lá é uma comunidade que eles se abriram muito para nosso trabalho, então eu acho que vai ter uma resposta boa de fazer um estudo, né? A gente falou lá no colégio, na escola, só tem uma escola lá. Então as crianças neurodivergentes vão naquela escola. Tem uma professora que é ali responsável por eles. Ela se comprometeu a coletar dados também, sabe? Dados de como vai ser a diferença das crianças, cognitivo, no motor. E isso a gente quer disponibilizar para pesquisas acadêmicas, né? Porque hoje são 56 crianças lá. Daqui a uns anos, são 56 adultos. Mais as crianças que ainda estão vindo lá, pequenininhas, que já estão... Então, se tiver qualidade de vida, você acaba mudando você impacta financeiramente. Por exemplo, vamos estudar o impacto que isso teve no SUS daqui a um ano. Quantas crianças pegavam remédio, que a gente falou estava até faltando, e que de repente não vão mais precisar, ou vão substituir. Quanto que essas mães vão conseguir trabalhar e ser ativas na comunidade, quanto isso vai gerar de imposto, de dinheiro para, né, para a comunidade local mesmo. Quanto essas crianças podem ajudar ali, sendo guia turístico, sendo, sabe, tendo uma qualidade de vida e uma inclusão social. Então, isso tudo a gente quer estudar, com certeza. Com certeza. Estudar, divulgar. Isso é maravilhoso. E usar a cannabis mesmo como um instrumento de reparação social, né? Usar, sabe, mostrar que dá para usar. A gente consegue pegar
esse dinheiro aqui, colocar ali, ó, com doação para as mães, melhora a vida. Isso a gente está falando só de mães atípicas. E um pouco dos pescadores que até ficaram um pouco para trás, que foi muita mãe atípica que a gente achou. Mas a gente quer também estender para pacientes oncológicos, para idosos e estudar todo esse impacto, né? Porque tudo vai impactar. Dignificando a vida, Sim, né? sim, colocando eles Dessas pessoas. como pessoas aí ativas socialmente, economicamente, né? Isso tudo a gente está aberto para estudo. Se algum estudioso, algum, né, professor universitário achar interessante, achar um ponto que a gente não está vendo e que a gente possa estudar, vamos entrar em contato com a gente, que a gente está aí para coletar esses dados, né? Fazer as fichas de anamnese, vamos mandar para o pessoal preencher lá e coletar dados. Acho que isso agora é o mais importante, ainda mais no momento que a gente está, né? Que a gente está aí sendo avaliado, né? Pela Anvisa e através desse sandbox. Eu acho que é muito interessante a gente saber que, sabe, se a gente tiver uma liberdade para agir, a gente consegue devolver isso para a sociedade, né? E se você que está ouvindo a gente é pesquisador e está interessado, ouve o episódio até o final, que é quando a gente vai pedir os contatos do Alexandre aqui. Mas, Ale, para a gente concluir o papo a respeito dessa ação em Noronha, eu queria que você me contasse se essa foi uma ação isolada ou se a BEC tem planos de levar cannabis para outros territórios também, ou de voltar para Noronha, enfim, como é que isso está na sua cabeça aí, fervilhando? Com certeza. A gente, desde o início, sempre elegeu pessoas que vieram nos procurar, ou médico que falava, olha, tem uma família e tal. Então, a gente mantém sempre um percentual aqui de doação de óleo, né? Isso a gente nunca nomeou, a gente, né, até uma coisa que a gente vai fazer, mas a gente cuida, trata, faz a anamnese, faz esse cuidado, né, maior nessas famílias. E aí quando eu sempre tive vontade de fazer isso mais, né? Por exemplo, a gente está lá no sertão, muita vontade de fazer lá. Então lá é o meu próximo alvo, sabe? O próximo passo, porque foi uma facilidade que o Ladislau conhece muita gente lá na ilha e facilitou muito da gente organizar isso tudo, sabe? Sim, você tem um pezinho lá, né? Quer dizer... E eu me mudei, quando a gente foi para BEC, foi uns 4 anos que a gente está no sertão. Então, querendo ou não, sempre viajando, sempre trabalhando, você não foca lá, né? Mas a gente tem muita vontade. A gente já lá fez algumas ações junto à PAI, né? Já se prontificou junto à prefeitura para, sabe? Mas ali é um pouquinho mais difícil do que eu encontrei em Noronha. Bom, então é isso, gente. Agora a gente vai para o intervalinho e fica por aqui, que daqui a pouco a gente está de volta com Alexandre de Assis. O Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal é o principal evento da América Latina dedicado a discutir o presente e o futuro da cannabis. E é claro que eu vou estar lá. Com diversos módulos e trilhas científicas, o evento reúne pesquisadores, profissionais de saúde e autoridades para discutir avanços científicos, regulatórios e clínicos do setor. O congresso acontece no Transamérica Expo Center de 21 a 23 de maio, das 9 da manhã às 7 da tarde, com palestras, painéis e especialistas nacionais e internacionais para você fazer o seu networking. Participar do congresso é acessar conhecimento científico atualizado, networking qualificado e as principais tendências que estão moldando o futuro da cannabis medicinal e do cânhamo industrial no Brasil e no mundo. E aí, nos vemos lá? Acesse congressocannabis.com.br e garanta o seu ingresso. Opa, estamos de volta então aqui com Alexandre Assis, que é o diretor da BEC Med, que está revolucionando, né, a maneira com que as associações de pacientes se colocam na sociedade e como facilita e prioriza o acesso de pessoas, inclusive, de lugares isolados, como a gente estava falando aqui. Mas agora sim, Ale, eu queria saber um pouco mais sobre a BEC. Como é que é, né? Primeiro, eu queria que você contasse dos números, né? Quantos associados, qual é o tamanho da área de cultivo de vocês,
Quantos produtos vocês têm? Fala um pouco da Beck. Olha, a gente hoje tem 7.500 associados cadastrados, né? E nós temos já há 2 anos que está com trânsito em julgado a nossa permissão federal, né, para plantar, distribuir óleo, flor, extração. E hoje, o que é uns 3 anos que a gente já trabalha, né? A gente tem o cultivo lá na Bahia, né, inicialmente, mas temos a permissão também de cultivar em outros locais, né, do Brasil. Então, assim a gente faz. Então, hoje a gente tem vários locais de cultivo. Te falar que eu preciso juntar o mapa de todos e calcular a área, assim, mais ou menos, viu? Mas de planta, nossa, uma base de umas 6.000 plantas, mais ou menos, vamos dizer. Uau! Mais ou menos. Claro, mas também para atender 7.500 pessoas tá maravilhoso. E fazer óleo, né? Mas não é só óleo que você faz, né? Me conta, porque assim, eu sei que vocês têm, assim, inovação para todo lado. A gente tem o que eu acho que é o mais, né, inovador aí, que também, porque eu me trato de dor crônica, né? Eu tenho artrose coxofemoral bilateral, que é você não ter a cartilagem do quadril. Então, dói bastante sempre, e eu preciso vaporizar THC, sabe? E aí eu sou a cobaia, né? Então eu vou vendo qual é a planta que mais me tira essa dor, me modula essa dor. Então tenho que usar o óleo, né? Eu tenho que usar o óleo com THC, CBD e o CBG, porque o CBG é um bom anti-inflamatório. Agora a gente tem CBN também, né? Então tem um mix CBN com CBG que a gente está lançando, eu já testei, é maravilhoso para dormir. E só que assim, nas crises eu tenho que vaporizar. E as crises é de manhã quando acorda, quando vai dormir, sabe, quando você anda demais. Então a vaporização me tira muito, dá um resgate imediato. E isso é muito interessante, a gente poder dispensar as flores para dar esse direito ao paciente de escolher também a vaporização como alternativa terapêutica, né? Inclusive, no episódio passado, de semana passada, foi justamente discutimos o medicinal das flores, né? Então, muito importante que você tenha vindo aqui também dar o seu depoimento. Mas desculpa te cortar, imagina, continua. inclusive os estudos, tem um estudo, inclusive num desses sites que fazem receita de médico, né? Que o médico clica lá, estudo para dor crônica, é vaporizado, sabe? Então, é comprovado, isso é ciência. A vaporização, ela elimina ali o calor, né, na garganta e o carbono da combustão, então você consegue manter a saúde, né, você não queima, você não prejudica o coração, a circulação. É óbvio que tem que ser na dose que o médico indica, isso a gente frisa bastante, né, o abuso também não é legal, sabe, deixa você... Resistência? Isso Não é uma aí. resistência que fala? Então a gente vai vendo como você ficar dentro da dosagem terapêutica faz bem, sabe? Quando eu tinha muita dor, eu pegava a pipeta inteira e plau, fazia, né? Tomava toda. E aí isso não funciona. Eu via que o efeito não era igual. Você tem que ficar nas 5 gotas que o médico te falou, porque tem ali uma curva, né? Que você tomou demais, o efeito cai. Mas eu sei que a Beck tem muitas formulações, assim, né? Para além das flores. Como é que você pensa e decide também, né? Porque é dinâmica a coisa também, né? Me conta como é que funciona esse processo, que eu sou muito curiosa. A gente tem hoje, a gente tem as flores, né? THC, CBD, e dentro das THC temos muitas espécies, porque a gente acredita que a variação de espécies também é muito importante para a resistência, né? E também para você poder escolher uma que te põe para cima, uma que te acalma. A gente tem os extratos, que aí teria extratos com água e gelo, que a gente põe na máquina e que o pessoal, né, fala de ice, né, porque tem o gelo lá no meio. Tem o peneirado, que seria o kiff. Tem de gelo seco, ultimamente a gente não tem feito muito, né? E temos isso em extrações, né, vaporizáveis. E aí a gente tem também os óleos. Dentro dos óleos tem de THC,
de 2 miligramas por ml, de 5, de 10, tem CBD, CBG, e agora a gente vai lançar o CBN, né? Mas assim, a gente tem feito pesquisa junto à Unicamp com a professora Priscila, inclusive tem anuência da Anvisa a essa pesquisa, para lançar produtos que são novos meios por exemplo, são óvulos transvaginais, né? Então a gente vai lançar Interessantíssimo. aí também uma pastilha orodispersível, filme orodispersível, né? Também está sendo desenvolvido lá. Temos o transdérmico que está sendo desenvolvido lá, um adesivo transdérmico, sabe? Mas isso tudo vem de pesquisa, porque é isso que você falou, né? A BEC nasceu para ser uma associação de apoio e fomento à pesquisa Isso, canábica, né? exato. Coisa que é realmente muitíssimo importante, né? Inclusive, se a gente fala de pesquisa, eu queria muito entender, assim, tanto como é que a pesquisa é sempre para virar um produto dentro da BEC, ou também tem outros caminhos para a pesquisa que vocês apoiam e viram parceiros? Ela sempre é com parceria com a universidade, né? Então a gente vai, obviamente, usar o que sair das pesquisas, mas isso é livre também para que seja alvo de estudo, sabe? Então sempre a gente pensa nesse sentido, sabe? Por exemplo, esses produtos novos, né, que eventualmente a gente vai colocar aí para disponibilizar para o nosso associado, então estão sendo testados lá na universidade, porque a gente tem essa questão muito em voga, né, de saber qual produto que a gente vai colocar, porque esses todos que eu te falei são produtos muito naturais, assim, imagina a flor, o óleo, a gente sabe. Agora, Claro. um creme, ele já vai envolver data de validade, vai envolver se a mistura tá boa ou não. Então, a gente toma esse cuidado, sabe? Para lançar. A gente quer lançar produto cosmético, dermatológico, a gente acredita que isso vai dar muito resultado, né? Tem pesquisas já que corroboram. Só que para lançar um produto, depende disso. A gente quer botar ele na prova aí, com parceria com universidades, à prova, né? E aí, então, a gente lança. Que maravilhoso. Agora, é isso, né? Assim, eu vejo o número de estudos e de parcerias com pesquisadores que a BEC tem, realmente é um diferencial, né, dessa associação. Então, eu queria saber como é que, desde sempre, você tem... Porque, assim, você é advogado de formação, né? Sim. Em que momento você enxergou, você falou assim, cara, a pesquisa realmente é o que há, vamos nessa. O que que fez a BEC se diferenciar dessa maneira, né? Porque hoje em dia também tem muito... Eu imagino que tenha muita gente, ademais agora com essa coisa das associações estarem... A Anvisa finalmente ter olhado para elas e tal. Tem muita gente que olha para o mundaréu de associações que tem, hoje são mais de 300 no Brasil, e fala, tá, mas qual a diferença de uma para outra, né? Então eu queria entender essa veia de estudo, de pesquisa da BEC, que eu acho que é o que diferencia pra caramba das demais. Sim. A gente sempre teve isso como meta, né? Tanto que nos pedidos judiciais lá, o primeiro era firmar convênios de parceria com instituições públicas ou privadas, porque e de troca de informações, né? Porque a gente acredita que é isso que vai trazer acabar com a ignorância com o conhecimento, né? Então é isso que vai trazer a cannabis Totalmente. para um âmbito medicinal realmente como a gente já vê, né? Mas muitas pessoas não veem. A gente está todo dia falando com pessoas que, olha, sério mesmo? É mesmo? A gente explica o sistema aí do canabinoide às vezes, as pessoas não acreditam, ficam descrentes, né? A gente fala, não, você produz. Nunca ouviu falar antes, né? Claro. Tá inventando. Tá inventando, é isso que a gente acha. Então, se a gente supre por exemplo, cada canabinoide ter uma pesquisa, cada aplicação ter uma pesquisa, com isso a gente acredita muito que a gente vai desmistificar o uso da cannabis, vai conseguir chegar em famílias que não teriam a cannabis como remédio, e isso prejudica muito, a gente vê, ainda mais as crianças aí, neurodivergentes, que às vezes por um preconceito de uma mãe ou do pai, isoladamente, ou da avó, não procuram essa terapia e ficam aí com terapias alopáticas que, né,
que aí realmente chapam a criança, né? E aí fazem parar de pensar e não evolui. Então, a gente acredita que o estudo é que vai trazer isso. Que, primeiro, se eu chegar hoje numa universidade, como a gente faz lá na Unirios, e a gente fez também já na Unimes, aqui na Unip de São Paulo, e a gente pega uma turma de odontólogos, uma turma de médicos, e faz lá uma palestra, explica do sistema endocannabinoide, e mostra uma planta, né? Essa pessoa vai sair para o mercado de trabalho já sabendo que existe, para ela não vai mais ser novidade. Então, a gente acredita que ali a gente muda a geração, sabe? Pode até ser que agora as pessoas, não quero aprender, não quero gerar mais esse caminho cerebral, fazer mais essa conexão neural. Então, não estou com preguiça, não quero ver que a cannabis faz bem. Então, pode até ter essa opinião. Mas os novos, eles vão ter isso como certeza, né? Então a gente acredita que temos que estar na universidade. Muito bom, Ale. Agora sim, a Anvisa, né, recentemente divulgou que vai haver, enfim, uma regulamentação para as associações e anunciou a tal da Sandbox, que ainda não saiu em detalhes, mas que vai ser um conjunto de regras que vão definir quem pode ou não pode ser associação e o que pode ou não pode fazer. Só que a BecMed, até onde eu entendi, não vai precisar esperar esse sandbox para continuar fazendo o que já está fazendo, né? Você consegue explicar para a gente, Ale? Claro, a nossa decisão, né, o nosso processo foi feito num juízo federal e já foi transitado em julgado. Então, existe a coisa julgada, né? O que já está decidido, você imagina se agora, com esse sandbox, você pegasse todas essas decisões e falasse, não vale mais, né? Vamos agora, os nossos 7.500 pacientes ficariam sem medicação até a gente aguardar que a Anvisa faça as regras e defina e aí, o que a gente faz? Né? Então a gente não pode, quem tem dor não pode esperar, né? Quem tem dor é na hora, é isso que a gente foi fazer lá em Noronha, não existiria se a gente fosse esperar. Aí eu estava lá em Noronha, até peguei um gancho aí com isso, do sandbox, né? Que é em inglês sandbox, né? E aí a gente, como seria isso? É como se fosse, a Anvisa vai estudar as associações, mas vai trazer as associações para um ambiente seguro, né? É isso que significa o sandbox, um ambiente seguro. Aí eu fiquei pensando, é como se um biólogo fosse estudar os golfinhos e ele trouxesse os golfinhos para uma piscina, né? E aí ele estudaria dentro da piscina, mas ele não foi na natureza ver como é que o golfinho se age. Então, sabe o que eu acho? Acontece, né, naturalmente. A Anvisa não foi nas associações. Por que se, em vez de um sandbox, não se tem um estudo do que está sendo feito já no Brasil, do modelo brasileiro, que é único, né, no mundo, o modelo associativo, e a partir do que já está sendo feito, criaria-se regras, né? Então, assim, até isso a gente está querendo fazer em parceria com a universidade, sabe? Fazer um estudo realmente como está sendo feito, né? Talvez fazer esse trabalho com pesquisadores, que a Anvisa tem muita coisa para fazer. Eles têm, desde de fertilizantes, defensivos agrícolas, alimentação. A gente sabe que é muita coisa para você pegar e assumir logo essa responsabilidade, né? Então, quem sabe a gente fazendo uma pesquisa bem ampla, a gente consegue ajudar. Então, essa é a nossa intenção, sabe? Fica a dica, né, para a Anvisa, se a Anvisa estiver ouvindo a gente. Agora, Lê, antes da gente finalizar o nosso papo, tem uma coisa curiosa que eu ouvi, que é o advogado, que a gente já falou aqui, o Ladislau Porto. Para quem não sabe, ele é o advogado com mais experiência na defesa de associações, na conquista de direitos dentro desse escopo. E aí ele disse que quando vem alguém pedindo HC para ele pergunta se a pessoa quer só portar, porque se for o caso, ele então sugere que essa pessoa seja associada da ABEC. Então eu queria que você explicasse pra gente o porquê dessa fala dele, né? Qual que é a diferença, por que ele faz essa sugestão, ou seja, o advogado das associações indicando a ABEC. Porque ele conhece o nosso processo, né, a fundo, o nosso salvo-conduto, e lá está dizendo realmente que o associado da ABEC,
ele tem direito a portar a sua medicação, inclusive que a lei antidrogas é inconstitucional para os nossos associados, né? É incidente, né, no nosso processo. Então, quem se cadastra pode portar. Aí por isso ele fala, se você quiser ter a tranquilidade de andar na rua com a sua medicação, aí você só precisa se cadastrar na Becker. Inclusive ele conta uma passagem aí que ele estava com uma certa quantidade de flores e foi parado, né, numa blitz. E ele mostrou lá o cadastro, mostrou o nosso salvo-conduto, aí a polícia na hora liberou ele. Então ele sempre conta essa história aí, que é engraçada, né? Ou seja, a Beck tem o selo... É, o selo Ladislau, né? Selo Ladislau, o selo o cara das conquistas das associações. Agora, Ale, chegou a hora dos quadros. Bora pros quadros? Bora! Para onde você acha que a gente deveria estar olhando? Ou seja, para onde ninguém está olhando, mas a gente deveria... Ops, tem isso daqui para considerar, assim, a respeito do todo da cannabis, tá? Não precisa ser só sobre associação. Alguma coisa que fica na sua cabeça dizendo, nossa, por que tal coisa? Eu falo novamente das associações, né? Talvez. Se a gente falar do macro do poder público, porque estão olhando, né? A gente recebeu ali, foi contemplado com essa... uma das 3 edições ali das regras foi para associações, né? Mas eu acho que deveria olhar melhor, porque os produtos importados eles podem ser mais visíveis, porque como eles têm aval da Anvisa, podem ser mostrados, podem se falar, olha, aqui tem produto, eles pagam, pode falar isso, né? Que eles pagam para terceiros venderem, e a associação não faz isso. Como é que eu vou pagar para alguém? Eu vou tirar, né? A gente tem um cunho social. Então, as pessoas acabam olhando para o importado, acabam olhando para outros tipos, e as associações meio que é um perigo de ficarem de fora. Agora, com essa legalização, a gente foi contemplado, mas também teve empresas contempladas, né? E a gente vê que vai ser, então, vai poder abrir uma empresa, vai poder entrar no mercado, sabe? Então, a gente tem que ver isso com cuidado, com carinho. Porque do mesmo jeito que a gente tá ali fazendo trabalho social, né, tá querendo provar e voltar isso para a população, uma empresa ela só vai visar o lucro, ela vai, né, como a gente vê nos Estados Unidos, às vezes o importado, ele traz um CBD isolado, que não faz tanto efeito, ou ele traz uma mistura, muitas vezes com ômega 3, que a gente já descobriu no laboratório que existe. Então a gente tem que cuidar muito com essa questão, e olhar bastante para as associações mesmo, sabe? E para a produção do CBD também. Muito bom. É muito interessante, né? Que o Brasil não tem... De onde vem? Então, a gente tem que estudar muito para tropicalizar essa planta, para realmente conseguir fazer um CBD alto, uma planta de CBD, sabe? Isso a gente vai conseguir em laboratório. A gente vai com o pessoal da genética, sabe? Nosso sonho é fazer lá o CBD lá no sertão, e o Brasil tem uma produção grande, sabe? Mas isso depende de alguns estudos, por isso que a gente foca tanto no estudo acadêmico. Maravilhoso. Vida longa ao estudo acadêmico. Vida longa. E agora, onde é que a gente encontra o Ale quando acaba o expediente da ABEC? O que você curte fazer, por onde você anda? Bom, eu moro em Glória, Bahia, né? Então lá a gente tem um pôr do sol maravilhoso. Você olha para o céu, você não precisa olhar para o céu para ver o sol, né? Você olha reto, você já vê, né? Então eu tô sempre ali na beira do rio, curtindo o pôr do sol ali, e bastante em casa também, recuperando as energias, porque também a gente tem cultivo no quintal de casa, né? Então eu vou lá sempre, estou com as plantas, e eu na verdade passo horas, sempre passei. Desde 2005 que eu planto, né? E é uma paixão, né? Então eu tô sempre lá. Imagina, a gente tem um indoor lá, um outdoor. A gente também tem, como eu te falei, outros cultivos, né? Mas eu gosto mesmo de botar a mão na terra ali, e também no laboratório eu gosto também de dar uns pitacos. Cultivador de longa data, advogado, tá manjando demais, demais. Agora, Lê, para concluir aqui os quadros, o Cannabis Indica aquele momento que a gente pede uma sugestão, ou de pessoa, ou de conteúdo, filme, música, podcast, pode ser qualquer coisa. E não precisa necessariamente ser de cannabis, né? Mas se quiser que seja de cannabis, é bem-vindo.
Bom, filme clássico, Barato de Grace, né? E o Pineapple Express, filmes maravilhosos. Músicas, a gente gosta muito do Groundation, é o que toca lá no nosso cultivo para as plantas, né? Sempre. Ah, isso é maravilhoso. Coisa linda, saber que o Groundation é o que toca lá no cultivo. Ah, sim, elas saem de lá Já essa é a info. com esse ritmo. Graduadas. Graduadas, é. Então, Ale, chegou a hora de você passar o contato. Para quem tá ouvindo, para quem é pesquisador e quer se juntar à ABEC, quer fazer parceria, ou para quem que tá buscando uma associação de pacientes para se associar e quer conhecer a ABEC, deixa todos os arrobas, onde é que tá o site, tudo. Passa aí pra gente. Então, o nosso site é www.abecmed.com.br. Lá no site tem um link para o nosso atendimento, mas o nosso atendimento também é WhatsApp, né? 011 983368220. Perfeito. E aí os arrobas estão no Instagram como? @abecmed no Instagram. E o meu é aleabecmed. Estamos também no LinkedIn. E a gente também tá no Telegram. E aí no Telegram como é que é? Só buscar a BecMed também, né? Então é isso, Ale. Nosso papo chegou ao fim. Eu quero te agradecer tanto pelo papo quanto pela iniciativa em Noronha e no resto do Brasil, com pesquisa super importante realmente, e pela inspiração, né? Porque a Anvisa certamente tem muito que se inspirar no trabalho de vocês e outras associações que estejam começando, que já estejam na lida, mas que gostariam também de se somar nessa coisa da pesquisa. Aí estamos. Obrigada, volte sempre. As portas do Cannabis Hoje estão sempre abertas para você. Obrigado, Anitta. A gente que agradece. Eu agradeço em nome de toda a equipe da BecMed, né? Que trabalha para fazer esse sonho ser realidade, né? Que uma vez foi um sonho, agora é realidade. E agora a gente está conseguindo espalhar isso para outras pessoas. É uma alegria sem tamanho. Obrigado pelo apoio, viu? Obrigada eu, querido. E até semana que vem. Fica com a gente. Até mais. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e a Leda, marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. Ah, e lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.